Túnica. Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Isso mesmo, túnica. Eu tô gravando uma série de vídeos aqui no canal sobre cultura dos tempos bíblicos. E aí eu já cheguei num tópico chamado vestuário. Bom, primeiro, a família nos tempos primitivos, né? Cultura dos tempos bíblicos. Mas agora estou no tópico vestuário. E aí hoje então é o primeiro vídeo sobre isso. Claro, aqui no canal eu vou trazer outros vídeos sobre o vestuário, trarei sobre o manto, sobre calçados, sobre vestes femininas também, não muitos, né? É apenas uma introdução. Isso é de um curso de teologia nível médio que eu fiz em 2011, e nós estamos em 2023, mas eu gosto tanto desse assunto teologia que estou retomando aqui, pela primeira vez estou criando conteúdo para o canal, pro meu canal, né? Pretendo um dia cursar teologia, mas depois que eu terminar todas essas playlists aqui de teologia nível médio, isso vai levar uns 2, 3 anos pelo menos. Vestuário. Já fiz uma breve introdução no vídeo anterior, né? Mas eu acho que vale a pena ali antes de entrar em túnica. Só pra gente relembrar. A arqueologia nos presta um grande serviço ao trazer sobre sua pá grandes revelações da cultura dos tempos primitivos, quiçá, quem que usa essa palavra? Os achados arqueológicos revelam a diversidade de estilos, tipos e costumes de vestimenta da época bíblica. O acervo apresentado pelas escavações não dizem respeito apenas ao povo palestino, mas também revela a cultura babilônica, assíria, siríaca e egípcia. Todas ali do Oriente Médio, né? Alguns desses achados são o obelisco negro de Salmaneser, terceiro marfim do Megido da época dos juízes e a tumba do Beni Bassan da era patriarcal. Todavia, basta uma olhada para o modo de se vestir, tanto dos judeus ortodoxos ou mesmo dos palestinos da atualidade, e se percebe que muita coisa dos tempos mais remotos ainda está preservada na cultura atual, ou oriental, né? Beleza, introdução, né? Vamos à túnica, que é um texto um pouco mais longo, mas aí eu vou lendo e vamos vendo aqui, né? Porque esses vídeos eu gravo como forma de eu voltar a ter acesso a esse tipo de conteúdo, teologia, e também como revisão, e quem estiver assistindo está absorvendo alguma coisa aí também, né? Nunca é perdido. Túnica. A túnica talvez seja a peça principal do guarda-roupa dos tempos bíblicos. Então, túnica é a peça principal do guarda-roupa. Se é que tem guarda-roupa, tá? Entre aspas. A vestimenta era basicamente composta da túnica, uma cobertura para a cabeça, quando muito... A vestimenta era basicamente composta de túnica, uma cobertura para a cabeça, quando muito, uma ceroula ou um saiote como roupa de baixo. Pedro parece estar usando uma tanga quando se lançou ao mar para encontrar Jesus na praia. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Cingiu-se deve se vestir-se, eu nunca vi esse verbo. Cingir-se. Nossa, quando que isso era usado no português brasileiro? Não sei. Bom, isso é um outro assunto, né? As túnicas novas não possuíam o corte tradicional. Informação técnica. As túnicas novas não possuíam o corte tradicional em V para demonstrar que realmente nunca tinham sido usadas. Podiam ser de lã, linho ou algodão. Isso dependia das posses de quem as usava. As de feitio de pano de saco ou mesmo de pele de cabras não ofereciam nenhum conforto e provocavam até coceiras. Eram usadas geralmente em luto para exprimir dor ou sofrimento e até em sinal de arrependimento, aquelas que eram feitas de saco, pano de saco. O material preferido em toda a Palestina era o linho. O melhor linho era manufaturado no Egito. Heródoto mencionou a indústria têxtil. Heródoto mencionou 4 qualidades e uma delas era tão especial que a linha possuía 360 fibras. Eu não sei, não faço a menor ideia, não sou da área têxtil, mas isso deve ser bastante, né? Era deste material que as vestes sacerdotais eram feitas, não apenas como um convite às festas, mas também, principalmente, como símbolo de pureza dos hebreus. Pureza, os hebreus tinham preferência pela cor branca, independente do material usado na fabricação do tecido. Aqui, sem dúvida, se encontra o valor do ofício de lavandeiro ou pisoeiro, ou ainda o pisoador. As cores púrpura e escarlate eram conseguidas através do processo de tintura. O ofício do tingidor era um dos mais antigos entre os povos da antiguidade. O pigmento para dar a cor desejada era extraído de um molusco que era coletado nas profundezas dos mares. A região da Turquia era rica na colônia de molusco.
A região da Turquia era rica na colônia do molusco cochonilha, bastante utilizado no preparo de tinturaria para a cor carmesim. Eu acho que isso deve existir até hoje lá, né? Não sei. Tá muito quente aqui, meu Deus. E diz que a gente tá em Curitiba. Hoje, dia 16 de dezembro de 2023. Por isso. As túnicas usadas pelos homens geralmente eram mais curtas e coloridas, e o bordado no decote em V indicava a aldeia ou a região de seu vestuário. Bordado. A que Jesus usou, sem dúvida, era uma peça de alto refino, pois não possuía costura central. O que é essa costura central? Alguns pensadores entendem que somente os ricos tinham condições de usar tal vestimenta. O valor de uma vestimenta tingida de púrpura, por exemplo, equivalia a seu valor em peso de prata. Os cananeus, ou aos cananeus, comercializavam a púrpura desde 1500. De acordo com o que foi descoberto em Ugarit, na Síria, em o Novo Testamento encontramos Lídia, um comerciante de púrpura na cidade de Tiatira. Parece ser algo bem caro mesmo, né? A expressão de cingir os lombos, segundo Gower, está ligada diretamente ao costume de se levantar cingir não é vestir, então. A expressão cingir os lombos, segundo Gower, está ligada diretamente ao costume de se levantar a barra da túnica, prendendo-a ao cinto para melhorar o desempenho nas atividades diárias, e isto entre os homens. Então você está usando a sua túnica média, utiliza e coloca assim, ó, na cintura. Então isso aí é cingir os lombos. Entendi. Quanto às mulheres, a barra era erguida para que pudessem levar as coisas em uma parte à outra. Ao deitar-se, se afrouxava o cinto e dormia sobre a túnica. De modo geral, os artigos da vestimenta dos tempos bíblicos eram comuns para os homens e mulheres, diferindo apenas nos adereços. Então, tanto homens como mulheres era bastante parecido, diferiam apenas nos adereços, tipo isso aqui, assim, ó, assim, ó. Beleza? Então, no próximo vídeo tratarei sobre o manto, hoje sobre túnica. Valeu!